Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam... Dando continuidade aos vídeos sobre cortina, a gente vai falar, continuando no capítulo 6 do livro, sobre cortina à francesa e maquinária à francesa. Por que a gente divide a maquinária da cortina? Que você pode fazer a cortina à francesa sem a maquinária, ou pode fazer essa maquinária em outro tipo de cortina, ou de telão. A gente já fez várias vezes. A cortina francesa, ou também chamada de austríaca, na nomenclatura assim, gringa, a gente vê muitas pessoas chamando de austríaca. É uma cortina, aquela bem que a gente vê, tipo cabaré, ou então, a gente já fez várias vezes, né? E é aquela cortina que se franze em partes verticais. Aqui a gente pode mostrar a foto do concerto para dois, que ficou linda. A Nice costurou pra gente uma cortina que ainda tá rodando aí, com a Cláudia Raia com o Jarbas, um espetáculo que tá um sucesso. E o Jarbas outro dia me ligou pra falar que essa cortina, assim, todo mundo pergunta de que tecido é. E é o tecido mais barateba, que é o tecido daquelas É um brilhinho colado. como se fossem lantejoulas, só que coladas, né? E uma coisa importante da gente pensar desse tecido é que a gente tem que sempre comprar uns 2 metros, assim, pra fazer teste, né? A gente vai mostrar aqui para fazer teste do franzido lateral, porque essa cortina, o franzido é vertical. Por exemplo, nesse tecido aqui, a gente até cortou ele para ficar mais fácil de aparecer no vídeo. Normalmente o tecido tem 1,40, no caso dessa lantejoula chega a 90, né, se a gente cortar aquela parte. Só que assim, você imagina, ele tá assim, só que quando ele for costurado, ele vai cair assim, né? Então, se aí você vai fazendo assim, né? Aí a gente estuda, compra uma amostra e estuda quanto vai ficar essa largura aqui. Quanto vai reduzir, porque senão, imagina, se você pensar que ela vai ficar esticada, ela vai ficar tipo assim, umas salsichas, né, horrorosas. Aí você tem que pensar lá em cima da cortina, as linhas já tem que estar costuradas no reforço com esse caimento, com essa redução, porque se ela tiver costurada lá em cima assim, a cortina vai ficar horrorosa. Então, o bonito aí o que vai acontecer? A gente vai comprar várias alturas dessa, né? Ela vai cortar com 2,5 vezes da altura. Quando a gente calcula essa cortina, a gente vai fazer um vídeo só de cálculos, mas para vocês pensarem, se cada faixa dessa assim, se você quer fazer uma cortina de 5 metros de altura, aí a gente vai ter 2,5 vezes de franzido na altura. Então a cortina esticada, quando você comprar, você vai calcular 12,5 para cada altura. Que 12,5 é 5 vezes 2,5, que dá 12,5. Exatamente. E esse franzido você pode também fazer esse estudo na sua amostra. Tipo, pega 1 metro, ele tem que reduzir 2,5 vezes. Porque se você tiver um tecido assim, por exemplo, com mais transparência, mais levinho, talvez você precise, e tá até no avesso, ó, ele é até mais bonito. Talvez você precise de mais franzimento. Se você tiver um tecido mais pesado, essa cortina vai ficar um peso danado, mas a gente tem feito com tecidos leves e tem funcionado muito bem. Uma coisa legal de você fazer com brilho ou você fazer com tafetá alguma coisa, é que, deixa paradinho assim, Marita, tá vendo que a cortina, ela vai nas barriguinhas, não sei se tá dando pra ver. Sim, deu, ó. Ela, na barriguinha, você tem esses brilhos, isso começa a dar volume pra cortina. Claro que essa transparência vai ser uma opção ou não. Aqui tem essa luz atrás, a gente vê a transparência, mas se tiver uma luz só frontal, você não vai ver essa transparência. E aí, o que a costureira vai fazer? Ela vai pegar esse tecido e vai... aí tem duas opções para essas emendas que são a parte principal dessa cortina, né? Ou você costura um franzidor aqui e puxa as cordinhas e vai distribuindo o franzido e depois fixa esse franzido com um viés por trás, né? Eu não gosto muito do franzidor. Primeiro, a gente usa muito esses tecidos que têm a possibilidade de transparência. E o franzidor é branco. Aí
a não ser que você tenha uma cortina branca, esse franzidor vai ficar um pouco aparente quando tiver uma luz por trás e até às vezes uma luz pela frente. E também tem a questão assim, às vezes essa cortina é muito grande, o franzidor pode arrebentar a cordinha, porque você não vai usar um franzidor com muitas cordinhas, você vai usar um franzidor com 2 fios, né? Não com 5 fios, porque senão vai ficar muito largo. O que a gente tem gostado muito, que a Nice faz, é costurar uma outra, deixar uma abinha assim. Tipo uma bainha. Tipo uma bainha. Passar uma corda PP, que é essa corda que é de polipropileno. A diferença dessa corda é que vocês vão ver aqui, ela tem uma almazinha. O que é a alma da corda? São os fiozinhos de reforço que tem por dentro. Isso faz a corda ficar muito mais resistente, apesar dela ser fininha. Então ela passa por dentro disso e franze, como se fosse um cadastro de uma calça, né? E quando ela franze, ela bota na bancada e ela vai calculando o que a gente combinou com ela, de 2,5. Então ela vai calculando de metro em metro quanto tem que ficar para franzir 2,5. E aí ela arruma esse franzido todo e passa o viés por trás fixando o franzido. É importante fixar o franzido. E esse viés que passa por trás, além de fixar esse franzido, ele também vai ser um reforço para prender as argolinhas da maquinária. Tem cortinas que a gente não faz essa das argolinhas porque a gente prende na vara cênica e aí isso sobe na vara cênica contrapesada, sobe e desce, você não precisa fazer essa maquinária, que essa maquinária é um pouco mais complexa. Mas ela não vai fazer aquele movimento tradicional dela sendo puxada, né? Agora vamos falar da maquinária à francesa, que não necessariamente será usada na cortina francesa. E uma coisa que a gente tem que falar para essa maquinária, quando a gente for fazer na cortina francesa, é que a gente tem que costurar argolinhas. Essas argolinhas é importante que elas sejam assim, ó, tipo soldada ou então inteiriça, né, Maria? Que você já viu uma vez, eu vi uma cortina francesa, quando eu vi a pessoa usou tipo aquela de chave. Que tem o passador, né, da chave. Né? Só que no peso ela sai, ou então aquela que é muito usada em bijuteria, que ela é abertinha. Aí quando você costura isso na cortina, às vezes pula assim, porque ela não é soldada. Não sobe bonito, porque não fica uniforme. Então, quando a gente quer fazer a maquinária à francesa, não necessariamente na cortina francesa, isso é muito usado em lugares que a gente não tem o urdimento tão alto. Então, por exemplo, a gente tem um urdimento, sei lá, de 5 metros e a gente tem uma coisa de 5 metros que tem que subir. Então, o que você faz? Esconde como? Esse é um recurso, né, que a gente usa para realmente espaços que a gente não tem urdimento. Porque quando a gente tem espaço de urdimento, que tem a caixa cênica que pode esconder, sobe na vara mais prático. Mas às vezes você tem um teatro baixo que você tem que ter uma cortina, que você tem que ter um telão. Então é como se você subisse ela, franzindo ela, né? Só que com as argolinhas, ela não precisa estar franzida. Outro elemento dessa maquinária são os moitões ou as roldanas. A gente ama essa naval, que é moitão naval. Essa aqui é até fixa. O ideal até que ela seja giratória, mas no caso a gente tem essa aqui para demonstrar. Essa aqui é de uma marca chamada Nautus, que tem um bom preço, assim, quer dizer, ela não é barata, mas olha como é que ela é silenciosa. A gente já viu fazendo e a gente já fez também com aquela não aquela de varal de plástico, porque aquela ali não vai durar nada. Mas tem aquela de ferro que dá pra usar, mas faz um barulho. Faz muito barulho e a gente uma vez fez e teve que trocar todas as roldanas depois, porque tava fazendo muito barulho. Muito barulho. Além do peso também para o maquinista ficar bem mais travado, né? Porque as roldanas não são tão boas. Embaixo de cada linha, a gente tem que botar, para ter um peso de retorno dessa cortina, o que a gente chama de chumbada de pesca, que é aquela que usa na pesca mesmo. Tem vários modelos de chumbada. Essa aqui, fala o problema dela, Marieta. Gente, olha a ponta disso aqui, se isso cair. Vai matar alguém. Porque a cortina tá descendo, a pessoa tá ali embaixo, né? Então a gente sempre tenta comprar uma mais arredondada, assim, para que não se bater, não machuque a pessoa. Quando a Natália diz da linha, é que, na verdade, em cada emenda, né, ou
onde tiver costurada as argolinhas, no embaixo vai ter essa chumbadinha que vai estar, a linha vai estar presa nela. O tecido não precisa suportar ela. Aqui a gente fez um esqueminha para tentar explicar um pouquinho dessa maquinária. O que acontece? Aqui, em cada linha desse franzido da cortina francesa, das emendas das alturas, a gente vai ter uma linha dessas argolinhas presas à cortina, né? Elas não estão soltas assim, elas estão presas na cortina. Costuradas assim na cortina. A corda vai passar dentro dessas argolinhas e a gente tem a chumbada, a corda, uma roldana em cima de cada linha e lá na ponta da cortina, na coxia, quase, assim, no final da vara, a gente tem uma roldana, um moitão para cada linha. Então, assim, se a gente tem 10 linhas verticais, a gente vai ter 10 moitões lá na ponta, que vai fazer como se fosse uma roldana de cabeça, né? Que vão ser várias, que a gente normalmente prende até num sarrafo, né, Mareta? Então, quando o maquinista puxar essa cordinha, daqui a outra vai subir. Quando ele soltar assim, ela vai descer. Isso vai fazer com que esse peso vá trazendo essas argolas e a cortina vai franzindo, subindo. Então, é esse sistema. Às vezes, essa corda, imagina, se a gente tem uma cortina que tenha 10 metros de largura, essa primeira corda vai ter todos os 10 metros, depois ela ainda vai ter mais a descida. Então, pode ser que essa corda crie uma barriguinha. Então, é legal que às vezes a gente tenha também umas outras argolas aqui para prender essa corda. Porque nesse exemplo não tá dando, mas às vezes fica assim, ó, quando eu falo barriga. Mas que aqui tá um pouco a distância, né? E não tá ocorrendo. E é legal garantir que todas as cordas estão com a mesma tensão. Então, um técnico tem que ficar testando a tensão e o outro amarrando. Quem já instalou o varal sabe o que eu tô falando. Para o varal ficar nivelado. Então, é isso. Você tem que ter a mesma tensão para quando você for puxar todas as cordas, você ter... E ele vai marcando nas cordas, tipo, se você quiser parar no meio. E isso permite também um outro uso que a gente já fez, de abrir o centro da cortina. Que é a cortina que a gente vai falar depois, que é a cortina à veneziana. Exatamente. Mas é com esse mesmo sistema.